Comentar com vocês nesse vídeo sobre a vitória, né, gente? Importantíssima do Vasco da Gama sobre o Fortaleza. Nessa daqui é a 27ª, está a ser ainda, né? A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza até então líder do segundo turno, jogando muita bola, né? Com um esquema tático muito calibrado, muito ajustado, né? Contra o Vasco da Gama, que hoje foi um grande time dentro de campo, gente. O que jogou o Vasco hoje foi um negócio assim impressionante. Fortaleza perdeu o jogo, que não jogou mal. Não jogou mal. É que hoje o Vasco fez uma partida como deveria fazer, por exemplo, no encontro anterior contra a equipe do São Paulo, né? Esse é o tipo de jogo que o Vasco tem que fazer. A equipe tem que jogar como jogou hoje, como se estivesse disputando uma final de título mundial, gente. É isso. Este tem que ser o campeonato do Vasco para que a equipe do Gigante consiga se salvar do rebaixamento. Se perdesse hoje, ficaria numa situação extremamente complicada. Sai da rodada, fora da zona do rebaixamento, fora do Z4, mas se, por exemplo, não conseguisse ganhar, ficaria no Z4, porque todas as equipes ali que disputam aí com o Vasco uma possibilidade de permanência, essas equipes fizeram muito bem na rodada. Então o Vasco precisava dessa vitória, jogou com muita intensidade absurda desde o começo da partida, desde o primeiro minuto da partida. A gente teve ali, nos primeiros 20 minutos, um Vasco muito forte para cima da defesa do Fortaleza, encurralando a defesa do Fortaleza, marcando uma alternância entre marcação em bloco altíssimo e bloco médio, né, sufocando completamente a saída de bola do Leão. O Leão não conseguia, por exemplo, jogar, até os primeiros 20 minutos ali, a gente não viu Fortaleza jogando, conseguindo sair com qualidade para o campo de ataque. Contudo, o Fortaleza, apesar disso, marcava bem pelo setor esquerdo, marcava bem por dentro, não marcava muito bem naquele momento pelo setor direito ali, com o Escobar um tanto quanto perdido ali na partida, e um pouco mais à frente ali, o Machuca, que também não dava ali uma assistência para ele, não o ajudava, então o Vasco estava deitando naquele setor ali, né? O Vasco estava mandando muito bem naquele setor ali, até que o Fortaleza começa a melhorar, equilibrar o jogo no primeiro tempo, mas o que mais espantou é que quando o Fortaleza ia para o campo de ataque, o Lion conseguia também levar perigo para o Vasco da Gama. O Lion conseguia mostrar qualidade, né? Então, assim, foi uma partida em que venceu quem jogou mais, né? E teve ali uma ótima definição num certo momento da partida. Agora, a gente não pode falar que o Fortaleza jogou mal, né? Se esse jogo terminasse empatado, eu acho que estaria completamente justo em virtude do segundo tempo do Fortaleza, naturalmente após o Leão tomar o gol do Vasco da Gama, né? Mas a vitória do Vasco da Gama também ficou de bom tamanho para o que foi, né, o desempenho do Gigante da Colina nos seus domínios diante dos seus torcedores, né? Tivemos grandes jogadores ali também pelo Vasco da Gama. A gente pode destacar aqui os dois goleiros que jogaram muita bola. A gente deve destacar o Gabriel Peck, né, que às vezes erra ainda, né, bolas assim que não dá para acreditar. Vegete, partidaço do Vegete, né, jogando sem a bola. O que o Vegete fez hoje em campo, o Lucero não conseguiu fazer para o Fortaleza. O Lucero foi um dos jogadores que não atuou tão bem no Fortaleza na minha opinião. Assim como também o Emmanuel Machuca, não conseguiu hoje, a equipe precisava muito dele, ele não conseguiu jogar, não teve rendimento, acho até que ele poderia ter saído quando saiu ali o Pikachu, né? Não conseguiu incomodar, não conseguiu ferir, né? Então o Machuca hoje realmente deixou um pouco também ali a desejar, né? Dos jogadores que entraram, o Guilherme entrou trabalhando um pouco mais por dentro, acho que não é do Guilherme, né? Não mandou bem, se perdeu, entregou bola, não foi bem na partida hoje. O Guilherme, que é um jogador hoje que tem sido muito importante para a Fortaleza, mas que não conseguiu jogar hoje, entrando ali para trabalhar por dentro, não é definitivamente do Guilherme, que é um jogador de velocidade, que tem muita dificuldade para praticar esse drible aí em espaço curto, é um jogador para acelerar o jogo pelo lado do campo, né? Com drible longo, né? Com a bola jogada à frente, para ele correr atrás dela, e não é a dele jogar por dentro. Acho que o Vojvoda se equivocou neste ponto aí, né? Agora o Fortaleza, depois que levou o gol, tomou conta ali do jogo, assim como o Vasco estava tomando conta do jogo até então. Então, a gente teve dois tempos distintos aí. A qualidade do Vasco em trabalhar no campo de ataque, né, foi a qualidade do Fortaleza trabalhando no campo de ataque quando levou o gol, né? Mesmo com algumas substituições, o Fortaleza continuou mandando. Contudo, na minha opinião, né, após aquela trinca de substituições do Vojvoda, o Fortaleza continuou mandando, né, ali no jogo, né? Mas, na minha opinião, a partir de então, não somente por méritos do Lion, né? Porque eu acho que a equipe se desorganizou um pouquinho com a entrada de alguns jogadores ali, né, sobretudo a do Guilherme. Acho que não conseguiu entrar bem. O Marinho somente no final que se encontrou, mas também demorou, né, para conseguir ali ganhar temperatura. E vamos combinar, gente, o jogador do Fortaleza hoje que entrou, assim, o Guilherme não é dele, ele foi mal, mas não é dele jogar por dentro. Agora o jogador que, na minha opinião, entrou e não fez nada, absolutamente nada, e para mim atrapalhou muito, foi o Galhardo. Galhardo não tá legal. Não tá num bom momento, né? É um jogador importante para o Fortaleza.
É possível que num certo momento ele se recupere, é possível que quando o Fortaleza precise dele em alguma situação ele possa ajudar perfeitamente. É um jogador muito identificado hoje com o Fortaleza, um jogador importante para o Lion, mas que não está jogando bem. Não está bem. O Luciano hoje também foi uma negação, então os atacantes do Fortaleza deixaram muito a desejar nessa partida, né? Acho, por exemplo, que o Voivoda poderia pensar, né, e utilizar um pouco mais o Caleb, né? Se entrou hoje com o time alternativo, por que não ter entrado com o Caleb? O Caleb precisa de muito mais chances. O Caleb hoje, na minha opinião, dentre todos que entraram em campo, foi o melhor do Fortaleza, né? Dentre os que entraram, para mim foi disparadamente o melhor. O Caio Alexandre jogou um partidaço também, né? Jogou muita bola. O Zé Wellison também fez um bom jogo. Agora, no Vasco da Gama a gente precisa destacar, né? O Maicon, né? Jogou um partidaço. O Maicon ali, não somente o Maicon, toda essa primeira linha defensiva do Vasco da Gama fez uma grande partida, a meu ver. O Zé Gabriel também um pouco mais à frente deu uma consistência legal para a primeira linha defensiva do Vasco da Gama, né? E acho que, assim, hoje foi um jogaço das duas equipes. Não dá para o torcedor do Fortaleza ficar lamentando necessariamente essa derrota. Claro, o torcedor quer que a equipe vença, tá chateado que a equipe perdeu. Mas o Fortaleza só perdeu esse jogo porque encontrou diante de si um Vasco da Gama muito diferente do que está sendo o Vasco no campeonato, gente. Sobretudo aquele Vasco do técnico Bebê, né, o técnico Barbieri, né? Esse Vasco da Gama aí é uma equipe completamente diferente. Eu já falava disso, eu tenho falado disso. Eu tô falando que o Vasco não vai cair, tô falando que o Vasco não vai ser rebaixado e ainda vai chegar a Copa Sul-Americana, né? E tô falando isso até mesmo quando o Vasco voltou para a zona do rebaixamento, tô falando isso. Na prévia desse jogo eu falei que seria muito complicado. Eu até imaginei que talvez o Fortaleza conseguisse o empate. Eu até supunha que talvez o Lion até pudesse conseguir a vitória nessa partida. Mas o Fortaleza encontrou hoje um Vasco da Gama muito diferente daquela partida contra o São Paulo. Hoje o Vasco ganhou com méritos indiscutíveis, tá? Indiscutíveis, inquestionáveis. E ao final da partida a gente teve ali vários jogadores do Gigante ali com cãibra dentro de campo. Foi por causa da intensidade. Eu imaginava que o Vasco da Gama, quando chegasse a 15 minutos do segundo tempo, não aguentaria mais correr dentro de campo. Pela intensidade imprimida pelo Vasco desde o primeiro minuto, né? E aí a gente viu vários jogadores saindo com cãibra, sem se aguentar, deixaram tudo dentro de campo para essa vitória do Vasco da Gama. Então, portanto, meus amigos, para o Fortaleza, lamento, né? Lamento muito lá, e até que se tivesse um empate estaria tudo de bom, estaria perfeito, também jogou para conseguir um empate, teve chances, teve ali bolas aí que passou muito perto, o goleiro do Vasco também fez grandes defesas, né? Agora, sinceramente, meus amigos, não dá para ficar bravo com o Lai hoje, não tem como. Não tem como. Por quê? Porque o Fortaleza fez uma boa partida, o Fortaleza está num momento complicado, o Fortaleza tem o direito a, em algumas situações, ficar displicente, algo que eu não vi no jogo de hoje. O Fortaleza tem o direito de pensar muito na final, algo que eu não vi no jogo de hoje, né? O que eu vi no jogo de hoje foi um time alternativo, que não tem nenhum problema de ser alternativo, porque também tem qualidade, mostrou isso em campo, agora só não conseguiu ganhar porque pegou o Vasco da Gama em São Januário, fazendo de São Januário o seu domínio, gente. O Vasco da Gama foi o senhor de engenho hoje no seu domínio, no seu estádio. Como tem de ser, como o Vasco sempre fez nos seus melhores momentos ao longo de toda a sua história do futebol. Então o Vasco hoje teve realmente um grande futebol dentro de campo, mereceu essa vitória sim. Se fosse empatado, beleza, mas como foi a vitória do Vasco, também mereceu. Então assim, méritos do Gigante da Colina, não foi demérito do Fortaleza. Então eu diria para você, torcedor e torcedor do Lion, acalme-se, não fique muito triste, muito chateado com esse resultado não, porque hoje a sua equipe deixou tudo em campo, mas não conseguiu vencer. E ao torcedor do Vasco, eu parabenizo por essa vitória importante, que tinha o Gigante ali do Z4, né, dá personalidade para a equipe, e o Payet, né, gente, precisamos também falar do Payet, que jogou muita bola, né, o Peck, como eu já destaquei também, né? Jogou muito. O Vegete fez uma partida impressionante também. A gente não vê muito, né? Mas ele joga demais, se posicionando, tirando marcação ali, tirando os zagueiros do setor, né? Fazendo um pivô, marcando. Tem uma jogada que o Caleb dá um drible, assim, né? Absurdo nele ali na área do Vasco da Gama. Agora o que impressiona é que esse centroavante, que na área é um matador, né, gente, né? É um jogador que estava naquele momento ali defendendo, né? No final da partida, o Vegete, que não é nenhuma criança ali, né? Tava marcando, chegou naquela bola com muita loucura, com muita vontade e levou aquele drible. Mas o que foi, para mim, espetacular no lance não foi somente o grande drible do Caleb, foi também a maneira como esse jogador do Vasco chegou ali na defesa, naquele final da partida ali, com toda aquela garra, aquela vontade para evitar que o Fortaleza conseguisse fazer o gol. Entende? Então, assim, o Vasco da Gama teve méritos, parabéns ao Gigante. Contra a Fortaleza, acalme-se, que na minha opinião tá tudo muito bem. Tá tudo muito bem até o momento com o Lion, tá bom, gente? É isso.